A glória de Deus está aqui nesse lugar. A glória do Senhor faz presente nesse lugar e na sua vida nessa noite. E nós vamos ler, nós vamos ser abençoados, ministrados um pouquinho com essa glória nesse lugar, nesse momento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 9, do versículo 28 ao versículo 36. Aleluia, Pai. Ó Senhor, revela-nos a Tua glória, Senhor. Aleluia, Jesus. Lucas 9, do 28 ao 36. É o texto que fala da transfiguração do nosso Senhor Jesus. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E, dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Amém? Eu acho esse texto bíblico aqui muito lindo, eu acho essa passagem bíblica muito linda, porque naqueles momentos que antecederam a morte de Jesus, ao invés de desesperar, Jesus, ao invés de lamentar, Jesus foi orar. Ele falou: eu vou orar, eu estou vivendo um momento difícil, eu creio que o momento mais difícil da trajetória dele aqui na terra, e ele tomou uma decisão: orar. Muitas das vezes nós passamos por tantas lutas, tantas dificuldades e somos impelidos ao desespero, à depressão, à angústia, mas a nossa primeira atitude sempre, a melhor, a ideal, é que nós estejamos orando, buscando a face de Deus para que Ele fale conosco na adversidade. Quem aqui já passou por dificuldade? Eu já passei, não é? Por luta. E nós temos que, na verdade, controlar o nosso espírito, a nossa carne, porque a primeira tendência, muitas das vezes, é tomarmos decisões, sairmos resolvendo. Mas Jesus resolveu orar. E essa noite, para que nós possamos participar com Ele desse momento da transfiguração, desse momento onde Ele vai revelar a sua glória, nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Na verdade, o pastor Abe Uber, que ele é aquele nosso líder principal, ele é discipulador do nosso apóstolo, ele fala que tudo começa com oração na vida do cristão e da cristã. Tudo, seja qual for a situação bíblica que nós venhamos a estudar, nós vamos perceber que o milagre aconteceu, que a coisa rompeu, depois que aquele homem de Deus e que aquela mulher de Deus começaram a orar. Verdade ou mentira? Já observaram isso nas histórias bíblicas? Depois das orações, existe a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Amém? Então vamos orar. Nós chegamos hoje aqui e vimos um povo orando, clamando pelo culto dessa noite. Então a oração tem poder. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: muita oração, muito poder. Pode ser mais forte, hein? Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração,
nenhum poder. Mas aqui, glória a Deus, que todo mundo é de oração. Pessoal, ora, o povo ora em nome de Jesus. Então, tudo começa nessa história com oração. E nós vamos ver mais à frente que a glória de Deus se manifestou na vida de Jesus. Então, antes de falar dessa manifestação, eu queria falar sobre o que é glória. O que significa a palavra glória. Você certamente já ouviu falar da glória de Roma, a glória da Grécia, a glória do Brasil, né? No Brasil, a glória do Brasil geralmente falam que é o quê? O futebol, o carnaval, não é isso? A glória de Roma estava naquela questão dos Césares, do poderio do militar do Império Romano. Então, a gente ouve falar aí essas histórias. Então, o que vem ser glória? Glória significa cultura. A cultura de um povo, aquilo que um povo faz, aquilo que um povo constrói como história, como legado para as outras gerações, isso constitui a glória de um povo. Nada mais, nada menos do que a cultura, que é transmitida de uma geração para outra geração. Então, a palavra glória, se nós formos traduzir, porque sempre que fala em glória, a gente lembra muito de poder. E é verdade, tem essa associação, mas é um poder associado à cultura. A cultura de algum lugar é a glória desse lugar. E a Bíblia diz o seguinte, que assim como as águas cobrem o mar, o conhecimento da glória de Deus há de encher toda a terra. Ou seja, a cultura dos céus, a glória de Deus há de encher toda a terra. Quem crê nisso? Nós cremos, não é? A cultura dos céus há de encher toda a terra. E sabe quem é responsável para que isso aconteça? Para que a cultura dos céus povoe a terra, você sabe quem? É só você cutucar quem está aí do teu lado. Ó. Cutuca ele, cutuca ela e fala assim, é você. Amém? É a igreja, somos nós. A glória do Senhor Jesus vai encher toda Cabo Frio. E aí, quem vai levar a glória de Deus para Cabo Frio? Vocês acham que Jesus vai vir lá do céu e vai trazer a glória dele para Cabo Frio? Não, ele está usando a sua vida. Ele está usando a sua casa. Ele está usando o teu grupo familiar. Amém, igreja? Então, nós somos responsáveis de trazer a glória de Deus para encher a terra. Quando nós oramos na nossa casa assim, olha, Senhor, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade assim na terra, como é feita lá nos céus. Nós estamos dizendo, em outras palavras, Senhor, que a tua glória, que a tua cultura venha da terra e venha do céu e se estabeleça aqui na terra. Nós estamos dizendo assim, Senhor, eu desejo que as manifestações que acontecem no céu, que aquilo que os seres celestiais fazem, praticam, seja praticado aqui na terra também por nós. É isso que nós estamos declarando quando nós chamamos o reino, a cultura, a glória do céu para a terra. Nós desejamos que esse tempo se estabeleça aqui no nosso meio. E mais uma vez, nós somos os responsáveis para esse grande avivamento, para esse grande mover celestial. Então eu queria que você falasse para a pessoa que está do teu lado aí, vamos nos movimentar, e você fala para ele e para ela assim, eu tenho a glória de Deus. Declare isso sobre a tua própria vida. Declare assim, eu tenho a cultura dos céus. Oh, glória! Outro dia, quando eu falava sobre isso lá na igreja de Irajá, a pastora Luciete, esposa do pastor Aderson, ela ficou cheia do Espírito Santo. Isso impactou a vida dela. Ela falou, Senhor, eu quero ser agente da cultura dos céus aqui na terra. E ela ficou mais de uma semana, ela me relatou, assim, sendo impregnada, embebida com esse conceito. E ela falava, eu quero que a cultura do Senhor se manifeste através da minha vida, da minha família, das vidas que eu cuido. Querido, isso é tremendo. Quando nós somos agentes do mover de Deus aqui na terra. E nós vamos ver isso aqui na vida de Jesus, como isso se manifestou e se manifesta em nós também. Antes de explicar o texto bíblico, eu quero dizer mais uma coisa para ficar bem claro para você, te dar um exemplo, né? Como nós podemos trazer a cultura dos céus para a terra. Eu vou te dar um exemplo. Eu
fui ao norte, a primeira vez que eu fui ao norte, isso já tem assim mais ou menos uns 10 anos, fui lá na conferência do MDA, e os irmãos de lá, com todo carinho, com todo amor, queriam oferecer as comidas típicas. Então chegaram logo com creme de cupuaçu. Olha, era o melhor que eles tinham naquela terra. Muito bem feito, muito bonito. Mas quando eu coloquei aquilo na boca, eu falei assim, muito azedinho, muito diferente, eu não gosto, não quero. E olha, para minha alegria, eu não me adaptei naquele momento a nenhuma comida de lá e voltei 2 quilos mais magra. Então eu cheguei toda feliz, né? Falei, o negócio agora é ir para o norte, que aí se eu ficar lá 2 meses eu volto magrinha. E foi isso que aconteceu. Mas eu tive que voltar outras vezes, né? Outras conferências lá em Santarém. E aí eu fui provando um pouquinho daqui, provando um pouquinho dali. E não é que eu gostei do cupuaçu? Meus queridos, minhas queridas, agora quando eu vou lá, eu volto 2 quilos mais gordinha. Porque eu tenho que fechar a boca, porque chega a dar água na boca só de pensar no cupuaçu. E não parou aí não. Quando vem algum pastor de Macapá ou lá do Pará, aqui no Rio, o que eles trazem na bagagem pra gente? Cupuaçu. Aí vem cupuaçu, vem açaí, vem tambaqui. Eu não gostava de nada disso. Agora eu fico só esperando. Tomara que traga, tomara que traga, tomara que traga. Olha só. Eu, carioca, apaixonada pela comida lá do norte. Quer dizer, o povo do norte me influenciou com a cultura deles. Né? A cultura deles me pegou. Isso é um exemplo de como a gente pode influenciar também a terra com a cultura do céu. A gente vai oferecendo Jesus, aí tem aquela, né, que fala que não quer não, tem aquele teu parente que fala não quero nada com Jesus não, mas tem uma hora que tu pega ele, pega ela pelo pé assim, igual eu fui pega com o cupuaçu, e aquela vida vai se converter, vai se render aos pés de Jesus e vai receber a glória de Deus na vida dele e na vida dela. Você influenciando a cultura dessa pessoa, amém? Então vale a pena insistir, vale a pena nós sermos perseverantes e influenciarmos as vidas com a cultura do céu. Teve até aqui agora no louvor, os irmãos cantaram um louvor que falava sobre a cultura do céu, né? Vem a cultura do céu. Então é assim que nós devemos viver. E pensando no texto bíblico, nós vemos aqui que Jesus, ele estava tão cheio da cultura do céu, da glória de Deus na vida dele. Nós lemos a palavra glória várias vezes aqui no texto. E a glória de Deus na vida dele era tamanha, que diz a palavra que ele transfigurou-se. Olha que coisa maravilhosa. Nós cantamos hoje aqui também de dentro para fora, não foi? Eu creio que foi esse processo ali que aconteceu com Jesus. Algo que queimava dentro, a glória que estava aqui dentro, se manifestou para fora. De uma forma tão intensa, tão gloriosa, que o rosto dele, e não só o rosto, mas as vestes, se transformaram. Gente, a palavra transformação tem a ver com metamorfose. É algo que começa de um jeito e fica de outro jeito. Começa com uma natureza e adquire outra natureza. Quem é que lembra do exemplo da lagarta e da borboleta? Né? 2 seres completamente diferentes. A transfiguração foi um processo de mudança de Jesus. Né? Ele já era cheio de glória, ficou mais cheio ainda na presença de Pedro, Tiago e João. Tem sido assim a nossa vida, por onde nós temos passado, tem impactado, nós temos impactado e impressionado as pessoas com aquilo que está dentro de nós quando vem para fora. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu creio que é esse processo que nós estamos vivendo nesses dias. E quando Jesus, ali diante de Pedro, Tiago e João, ele se transfigura, ele se transforma. Diz a palavra, no texto de Mateus e de Marcos, que as vestes ficaram tão brancas, tão brancas, tão brancas, que nenhum lavandeiro da terra teria capacidade de alvejar daquela forma.
Diz também lá em Marcos que o rosto dele resplandecia como a luz. Gente, que coisa tremenda isso, né? Essa visão. Eu queria ser como Pedro, Tiago e João está lá naquele lugar. Quem queria essa oportunidade? Eu queria ter essa experiência ali com Jesus. Né? O rosto era tão alvo que ficou branco como a luz. As roupas ficaram brancas como a luz e o rosto resplandecia como o sol. A gente não consegue olhar para o sol quando ele resplandece. Eu lembro de Moisés, quando estava lá no monte, seu rosto brilhava tanto que teve que se colocar um véu, as pessoas não conseguiam ver a glória de Deus na vida de Moisés. Que experiência! Eu creio que para todos nós cristãos, essa experiência é uma experiência tremenda, estarmos cheios da glória, da cultura dos céus sobre as nossas vidas. Então, Jesus se manifesta dessa forma diferente aos seus discípulos. Esse mesmo Jesus está aqui nessa noite. Hoje é noite de Santa Ceia. Eu creio que nessa noite Jesus está se manifestando de uma forma diferente para cada um de vocês. Jesus está se manifestando de uma forma diferente para as nossas vidas. Você recebe isso? Eu recebo. Jesus se manifeste diferente nessa noite, de uma forma que eu ainda não vi, Senhor, na minha vida, para a minha vida. Pensa isso agora, ó Senhor. Senhor Jesus, que hoje, aqui nesse lugar, haja uma manifestação Tua, uma revelação Tua na minha vida, Jesus, qual eu nunca tive antes. Senhor Jesus, hoje na tua casa, fale isso no teu coração. Eu quero ter uma experiência contigo, Senhor, como eu nunca tive antes. Revela-te na tua intimidade a mim nessa noite. Oh, querido e querida, esse é o desejo do nosso coração nessa noite, que Ele apareça para a gente de uma forma diferente. Aleluia. Aleluia, e tem mais. Além dele querer se manifestar dessa forma diferente para nós, o grande desejo dele, o grande desafio é que através de nós as pessoas vejam Jesus, tenham essa revelação de Jesus. Através da sua vida, através da minha vida, quando as pessoas nos olharem, elas vão dizer, verdadeiramente, eu vejo na sua vida a glória de Deus. Quem aqui já teve essa experiência, sem palavras, sem muito falar, de alguém chegar para você e falar algo diferente na sua vida? Eu vejo uma graça, um brilho, eu vejo que tem algo de Deus para a minha vida através da sua vida. Quem já teve essa experiência? Isso é tão rico, isso é tão precioso. Nós nos tornamos bênção para a vida, referência para a vida de uma outra pessoa. Esse é o desafio de estarmos aqui na casa de Deus nessa noite. Se nós desejarmos aqui, hoje, nesse lugar, é o Monte da Transfiguração também para a gente, para nós, amém? Em nome de Jesus. Então, depois que Jesus aparece dessa forma diferente para os seus, para as nossas vidas, Jesus encontra duas pessoas, Elias e Moisés. Esse é até um texto bíblico polêmico, não é? Porque as pessoas perguntam, como pode? Eles já haviam morrido, como é que eles aparecem para Jesus? Mas, na verdade, eles tinham morrido, mas eles vêm em glória. E Jesus estava cheio da cultura do céu, lembrem-se disso. Ele estava pisando na terra, mas é como se ele já estivesse no céu. Ele trouxe, olha, a glória de Deus era tanta, que Jesus trouxe o que estava acontecendo lá no céu, aqui para a terra. É possível isso? Meu irmão, minha irmã, é possível, como eu falei no começo, nós trazermos o movimento, a conversa que está acontecendo lá em cima para a realidade aqui da terra. Jacó, ele fez isso também. Quantos lembram daquela escada que Jacó viu, que ela subia da terra aos céus e os anjos subiam e desciam? Quem lembra dessa história? É possível, meu querido e minha querida, nós mudarmos a realidade ao nosso redor. E ali, Jesus está com aqueles dois homens, Elias, Moisés, conversando. Então, quando Jesus aparece com a glória dele, quando ele manifesta a glória dele, a cultura dele na nossa vida, os assuntos começam a modificar. Olha, o nível aqui era de uma conversa com pessoas altamente espirituais. Pedro, Tiago e João eram discípulos de Jesus.
Pedro, Tiago e João estavam aprendendo com Jesus. Mas, de repente, apareceu ali uma galera que tinha um nível espiritual muito alto. Então, quando nós estamos cheios da glória de Deus, o nosso nível de santidade, o nosso nível de consagração, o nosso nível de vida com Deus, ele é elevado, o nível espiritual se eleva. Amado, amada, irmão, irmã, homem, mulher, o Senhor nessa noite quer elevar o teu nível espiritual. O Senhor nessa noite te atraiu a esse lugar, porque Ele quer elevar o nível espiritual da sua vida, nessa noite, nesse momento e nessa santa ceia. Algumas semanas atrás, o pastor Rolando esteve ministrando aqui sobre os discípulos no caminho de Emaús. E aqueles discípulos faziam uma trajetória contrária à vontade de Deus. Eles iam conversando assuntos que não edificavam. Eles iam tristes, cabisbaixos, um prejudicando ao outro, na verdade, com a incredulidade, com a falta de fé. Então, esse é um exemplo negativo, o exemplo desses dois homens. Mas nós vemos na palavra de Deus também Maria e Isabel. O que a Bíblia fala sobre essas duas mulheres? Que quando elas se encontraram, o nível espiritual era tão alto, as duas estavam grávidas e houve uma comunicação no espírito. Os bebês se estremeceram no ventre daquelas mulheres por causa do alto nível espiritual em que elas viviam. Então, se nós estamos sendo cheios da glória de Deus, da cultura dos céus, quero te avisar uma coisa, o nosso nível espiritual está subindo. Aleluia! Quem pode fazer comigo assim, olha, vamos lá, subindo. É assim que está o seu nível espiritual, subindo para a glória de Deus. E aí, como eu falei, até nesse processo, os assuntos se tornam mais espirituais. Imagine o que conversava Jesus, Moisés e Elias. Era um papo ali, só de bigodudo, como falam por aí. Imagine aquela conversa. Na verdade, a Bíblia nos dá pistas. A Bíblia fala que eles conversavam sobre a morte de Jesus. Eu acredito, mais ou menos assim, que Moisés e Elias falaram assim, Jesus, tu vai morrer, mas não fica triste não, a gente já morreu, a gente sabe o que é morrer, olha, nós já morremos, mas nós sabemos como é lá na glória, é muito bom, então se prepara, aguenta firme aí, Jesus, porque tu vai morrer, mas vai vencer. Então eu imagino que a conversa era essa, estavam dando uma animada lá em Jesus, mas você veja, um assunto altamente espiritual. Eles não estavam conversando sobre a crise do Brasil, Tem gente que só fala da crise. Não está nem em crise, às vezes, a pessoa financeira, mas fala da crise. Querido, querida, crise no Brasil sempre teve. Desde pequena que eu escuto falar nessa tal dessa crise. Quem aqui é do tempo, olha só, da fila do feijão? Tem alguém aqui? Levanta, se denuncia aí. Não fica com vergonha, não. Quem é do tempo da fila do feijão? Aí, ó. Tem um monte aí, ó. Para os mais jovens, eu sou dessa época, tá? Para os mais jovens, é o seguinte. Houve um tempo que para comer feijão, a mamãe, o papai tinha que acordar cedo, de madrugada, é ou não é? Iam para a fila. Filão, gente, eu lembro disso. E olha só, não era todo dia que tinha feijão no supermercado, não. Tinha uns dias específicos. E lá na fila, antes do mercado abrir, quando eles compravam feijão, você pensa que podia comprar 10 quilos de feijão, 5 quilos de feijão? Acho que era 1 ou 2 quilos só, para o feijão poder dar para todo mundo. E agora a gente fala em crise. Então eu já conheço essa história desde que eu era pequenininha. O posto de gasolina. Nessa mesma época, se você tiver lembrado, sábado e domingo o posto de gasolina ficava fechado. Verdade ou mentira? Não tinha combustível para abastecer assim como a gente chega lá à vontade, não. Sexta-feira, quem abasteceu, abasteceu. Quem não abasteceu, só a segunda. Então, nós estamos aí, a época da inflação depois, Outro dia eu falei para o meu filho e para minha filha assim, que eu já fui milionária.
Por quê? Porque houve uma época aqui no Brasil que a gente recebia em milhões. Quem lembra disso também? Né? E outra coisa, no mês a gente recebia 1 milhão. No mês seguinte ia para 2 milhões. No outro ia para 4. Porque a inflação era galopante aqui no nosso país. Então os mais jovens não passaram por isso. Mas então essa história de crise é velha. Mas nós estamos aí avançando e superando para a glória de Deus. Amém? Então, é lógico que nós não vamos ser alheios ao que está se passando no nosso país. Eu estou aqui brincando. Mas não podemos alimentar o nosso vocabulário só com isso. O nosso nível de conversa precisa mudar. Você está entendendo? Belisca aí, com muito cuidadinho, com muito carinho, o irmão e a irmã, e fala, vamos mudar o nosso nível de conversa, né? É lógico que você pode falar de futebol. Futebol faz parte, da final de contas, da cultura, da glória do Brasil. Mas, gente, tem gente que só fala de futebol, 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 e sabe tudo sobre o Campeonato Brasileiro. Mas se você perguntar se fez o TSD, aí a pessoa, né, vai ficar muda, não sabe falar. Então, a gente precisa realmente elevar com a glória de Deus que já está em nós. Nós precisamos elevar o nível das nossas conversas. Quem concorda comigo, dá um amém. Amém. E aí, no versículo 32, né, tá todo esse cenário acontecendo, o papo de Jesus lá rolando com Elias e com Moisés, né, um alto nível do céu na terra. E o que está acontecendo no versículo 32? Pedro, Tiago e João estão dormindo, né? Tem como também? Alguém falou outra palavra. Carregados. Meu Deus, que coisa horrível, que vergonha, né? Jesus lá, no maior mover, e os 3 que ele convidou, selecionou, carregados de sono. Que vergonha, gente, que vergonha. Meu Deus, que mico que eles estavam pagando ali, né? Carregados de sono, meu Pai. Eu creio que essa questão carregados do sono aqui, trazendo para os nossos dias, poderíamos traduzir como indiferentes, né? Todo aquele mover acontecendo, mas eles estavam indiferentes. Eu creio também que nós podemos traduzir como preocupados com as situações da vida. Porque não é isso que acontece com a gente? Quando nós estamos assim meio dispersos, né, meio distantes de Deus, muitas das vezes são as preocupações da vida que estão roubando o nosso tempo e a nossa intimidade com Deus. Então nós podemos traduzir com essas preocupações da vida também. Meu Pai, nós não podemos perder a oportunidade de sermos tocados pela glória de Deus. Agora Jesus, ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele não faz assim, olha, vocês 3 aí, fica dormindo mesmo, que vocês não querem nada, não. Não, Jesus podia ter deixado eles para lá. Mas Jesus os despertou, né? Então, de repente, naquele despertar, por eles estarem meio assim, né, despreocupados, né? De repente podia se manifestar ali um demônio para eles. Mas Jesus é tão bom que não foi demônio que apareceu para eles, não. O próprio Jesus os despertou e os convidou a participar desse momento. Eu quero te dizer uma coisa, eu não sei como você entrou hoje aqui, mas se as preocupações da vida estão tomando conta do teu coração, talvez se a indiferença com o reino de Deus está tomando conta do teu coração, Jesus está aqui para te despertar nessa noite, sabe? Desperte-se, levante-se para as grandes coisas que Deus quer fazer através de você. Hoje é noite de ceia. Talvez você possa ter entrado aqui até acusado e acusada pelo diabo. Talvez você cometeu algum pecado. Talvez você cometeu algum deslize. Talvez você hoje brigou com algum parente, com algum irmão. Eu quero te dizer uma coisa, se no teu coração tem uma decisão de arrependimento, se no teu coração tem uma decisão de mudança, não deixe de cear, né? Ceie e ao chegar em casa conserte logo aquilo que você tem que consertar.
Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes nós somos ensinados assim. A gente lê o texto de 1 Coríntios 11 e a gente pensa assim, não, eu me aborreci com meu marido, então eu não posso cear. É verdade, nós temos que nos consertar. Mas se a pessoa não estiver aqui presente, se ela estiver presente, você se conserta aqui agora, né? Mas se ela não estiver presente, mas no seu coração você está decidido a consertar com essa pessoa, ou a corrigir uma situação errada que você tomou, se você estiver arrependido e arrependida, não deixe de cear nessa noite. A ceia, ela fortalece o cristão e a cristã. Esse é o papel da Santa Ceia. Eu quero dizer uma coisa para vocês, há muitos anos atrás, o meu filho Felipe era assim, eu acho que ele tinha meses. Eu passei por uma situação, era comigo mesmo, eu não tinha brigado com ninguém, eu não tinha feito nada errado, mas eu estava inquieta no meu espírito, porque eu queria que Deus falasse algumas coisas comigo. E por eu estar inquieta, eu me sentia mal, né? Não me sentia bem para tomar a ceia. E me abstive da ceia talvez 1, 2 meses, até que, recebendo instrução da minha discipuladora, ela falou assim, não faça isso. É aí que você precisava cear, porque a ceia ia ministrar força ao teu espírito para que Deus pudesse falar com você. Então eu estou te contando essa experiência porque eu aprendi o papel da Santa Ceia na minha vida. Então não deixe de, se você está realmente alinhado com Deus, não deixe de cear. E ao sair daqui você resolve aquilo que você tem que resolver. Amém, igreja? Amém? Essa é a noite, através dessa ceia, da glória de Jesus se manifestar na sua vida de uma forma diferente. Eu sei que a glória de Deus já está sobre ti, eu sei disso, mas Ele quer fazer algo diferente, Ele quer nos levar a um novo nível essa noite, em nome de Jesus. Amém? E aí, quando Pedro, Tiago e João são despertados, são avivados, são sacudidos, aí Pedro é uma figura muito interessante. Aí ele já estava acordadão e ele faz o contrário, ele fala, agora Jesus, então não vamos sair mais daqui não. Ele se anima e ele resolve que ele quer fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Elias e uma para Moisés. Está todo animado, todo avivado, vamos ficar, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Está lá Pedro, E aí, quando ele toma essa decisão, queremos ficar, Jesus fala que é hora de descer. Jesus, não, Pedro, agora a gente precisa descer. Quem aqui já foi naquela conferência, aqui mesmo na igreja tem tantas conferências, ou naquele retiro da igreja, que quando está terminando, não é isso? Dá aquela coisa assim no coração, ai, podia continuar, eu não queria voltar para casa. Eu já tive essa experiência, Ai, que vontade de ficar, tá tão gostoso, não é assim? Muitos aqui eu sei que já tiveram essa experiência também, porque a gente gosta de estar num ambiente cheio da glória de Deus, não é? Mas tem a hora que a gente precisa pegar tudo aquilo que nós recebemos e transferirmos e manifestarmos na vida de outras pessoas. Era isso que Pedro não estava entendendo. Jesus fala para ele, não, Pedro, está na hora da gente descer, está na hora de nós irmos embora, nós não vamos ficar aqui para sempre. A glória de Deus, Pedro, já foi vista, já foi manifesta, agora nós temos que descer e manifestar essa glória também. Moisés, como eu falei, o rosto de Moisés brilhava, mas Moisés precisou descer do monte, porque ele tinha um povo lá embaixo para cuidar. A glória de Deus está sobre a vida da igreja, está sobre a sua vida. Você vai para casa feliz, esfuziante, com a glória, com a palavra de Deus na sua vida. Mas lá fora tem pessoas esperando por essa manifestação que você recebeu, que você tem, para que seja ministrada a elas também. Se nós continuarmos lendo esse texto bíblico aqui, nós paramos no versículo 36, mas se nós lermos o restante, nós vamos ver que quando eles descem, no dia seguinte, logo aparece para Jesus um pai aflito, e que diz, o meu filho está possesso de espíritos malignos, liberte o meu filho. E Jesus, junto com os seus discípulos, vai até lá, e uma libertação se manifesta na vida daquele homem, e o nome do Senhor foi glorificado naquela cidade.
Então, o nosso grande desafio é estarmos cheios da cultura dos céus, do linguajar dos céus, do procedimento dos céus, da cultura dos céus, da glória de Deus. Mas ao sairmos daqui no domingo, é manifestarmos essa glória, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? E aí por diante até que o Senhor Jesus volte. Quantos têm esse mesmo desafio na sua vida pessoal? Não é isso? Esse é o nosso desafio. Uma multidão, quando nós saímos da casa de Deus, uma multidão lá fora está esperando para vir ao nosso encontro também. Quando nós encontramos com essas pessoas, que são nossos amigos, nossos parentes, aqueles que estudam conosco, que trabalham conosco, essas pessoas vêm muitas das vezes possessas de espíritos malignos, elas querem ser libertas. Não vale você chegar para o pastor Márcio, para a pastora Sônia e pedir, eu vou te levar lá no meu pastor. Não, você tem que manifestar a glória de Deus, né? Os pastores desejam que você cresça, amadureça, seja cheio do Espírito, para que você influencie vidas também. Então você tem que ser o pastor lá da tua rua. Você, mulher, tem que ser a pastora lá, né, do seu trabalho. Você, jovem, tem que ser o pastor da sua turma. Eu lembro também, irmãos queridos, de uma determinada rua que eu e o Roland moramos. Nós não moramos mais lá. Mas quando nós fomos morar naquela rua, nós fomos fazendo amizade com o vizinho daqui, com o vizinho dali, com o vizinho de lá. E daqui a pouco, muitas pessoas daquela rua, mas muitas mesmo, eram membros da nossa igreja local, lá em Padre Miguel. Fomos ganhando aquela vizinhança para Jesus. Olha, a gente tem tanto testemunho para contar. Testemunho não dá tempo aqui. Depois o pastor Roland, ele gosta de contar a história, ele vai contar essa história para vocês. Talvez ele já tenha contado em algum Vida Vitoriosa, que esteve junto com vocês. Mas ele tem um testemunho de a gente estava tomando café da tarde. E a vizinha ficou possessa e foram lá em casa chamar para orar pela libertação. Aquela mulher era filha de santo, se converteu, se tornou uma serva do Deus vivo. E na casa dela começou um grupo familiar. Amém? Então nós temos testemunhos, aquela rua tinha grupos familiares. Na verdade, nós temos uma igreja que foi gerada num outro bairro por causa do grupo familiar que começou naquela rua. Então é assim que nós manifestamos a glória de Deus quando nós descemos do monte. Quando nós saímos do nosso TSD, quando nós saímos da nossa igreja, nós somos agentes de manifestação da glória de Deus. Você pode pensar assim, pastora, isso tudo é verdade, mas como eu vou manifestar essa glória se eu tenho problemas até piores? Eu passo por lutas piores do que aquela pessoa que está me pedindo oração. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, meu querido e minha querida, Jesus estava passando uma pior luta que ele poderia passar. Jesus sabia que ele ia morrer, que ele seria traído, que ele seria açoitado, que ele seria crucificado. Mas mesmo assim ele libertou a vida daquele jovem. O que você passa, a luta que você passa, ela não te impede de que você seja agente de bênção de Deus na vida de outra pessoa. É muito possível até que você ore para que o câncer seja repreendido. É muito possível que você ore para que uma coluna seja curada, para que o desempregado receba um emprego. E talvez o seu emprego mesmo não chegue. Quem já teve uma experiência assim também? Não é? Você ora por uma causa que você está precisando também. A pessoa é abençoada, recebe, e às vezes Deus não te dá de imediato aquela vitória. Mas creia que você, no tempo de Deus, né, a tempo de Deus, Ele vai fazer essa manifestação na sua vida também. Muitas das vezes Ele está te provando como aquele e aquela que é capaz de manifestar a glória de Deus na vida de outra pessoa, que é capaz de se compadecer com a necessidade da multidão que está lá fora. Quando eles estavam no monte, eles eram apenas 4 pessoas: Jesus, Pedro, Tiago e João. Quando eles desceram do monte, era uma multidão que viu a glória se manifestar. Em cima do monte, 4 pessoas viram a glória de Deus. Ao descer do monte, uma multidão foi impactada com essa glória. Amém? Queria que você pensasse agora, quem é essa multidão para você? Quem são essas pessoas que Deus já colocou diante de você, né?
no seu meio de convívio, no seu grupo familiar, para que você manifeste a glória do Senhor nesse tempo. Pense nessas pessoas, nessa hora, traga elas nessa hora à memória, para que o Senhor nessa noite te revista de autoridade, de poder, de compaixão, para manifestar bênção nessas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, meu Pai. São muitos desafios. Pessoas possessas, não tenha medo. A Bíblia nos dá autoridade sobre os espíritos malignos. Não tenha medo de ordenar em nome de Jesus que sejam livres e curadas. Não tenha medo. Jesus, em momento nenhum, disse para nós orarmos pelos enfermos. Jesus disse, curai os enfermos. Tome posse dessa autoridade que está sobre a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, quando você sai da tua casa e vai até uma padaria, esse meio de caminho é um caminho onde você pode manifestar a glória de Deus. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente imagina que nós vamos impactar alguém, a sociedade. A gente imagina muito isso, né? Se eu for até as nações, se eu for até outros povos. Mas o caminho da tua casa até a padaria, você pode ser um missionário, uma missionária também. Não é? Então, haja, né, nessa dimensão, vamos viver nessa dimensão. Para terminar, eu quero dizer uma coisa. O nosso país, o Brasil, ele está vivendo um grande avivamento. Nós sabemos que tem igreja evangélica para tudo quanto é parte, em todo o nosso país. Né? Uma facilidade, um acesso ao evangelho. Isso tem a ver com os primeiros missionários que vieram até o Brasil, da América, da Europa, implantaram igrejas no Brasil, e hoje a gente vive esse avivamento poderoso. É tão tremendo o que Deus está fazendo no Brasil. Né? Tá tão gostoso. O Brasil hoje é como esse monte da transfiguração, está tão bom termos essa liberdade de acesso às igrejas, né? As pessoas têm liberdade de escolher aonde congregar, né? O Brasil hoje é como um grande monte da transfiguração. Mas se nós brasileiros não despertarmos para essa realidade de manifestar a glória de Deus, vocês sabem que em pouco tempo nós podemos perder isso que nós conquistamos aqui em nosso país? Sabe por quê? Porque o islamismo ele está avançando de uma forma avassaladora pelo mundo. E se nós cristãos, né, ficarmos com aqueles carregados de sono, como ficou Pedro, Tiago e João, essa doutrina, né, essa religião, ela pode entrar sorrateiramente e roubar esse avivamento que Deus fez no Brasil. Quantos estão entendendo? Então, nós não podemos dormir como cristãos. Está muito bom, está muito fácil, cômodo sermos cristãos hoje no Brasil. Nós não podemos cochilar. Uma coisa que me impressiona muito no testemunho do pastor Ralph e da pastora Lisa é que quando eles assistiram, eles estavam lá em Irajá, né, já eram aqui de Cabo Frio, estavam numa reunião lá em Irajá, e o apóstolo Ari Caetano passou, durante algum período, uns vídeos sobre o avanço do islamismo no mundo. Então, havia nesse vídeo uma projeção de em quantos anos o islamismo tomaria terra se a igreja não se manifestasse. E aquele vídeo ativou na vida do pastor Ralph e da pastora Lisa algo do tipo: temos implantado igrejas no Brasil, agora é tempo de irmos à Europa para que o avivamento chegue até aquele lugar. A gente tem escutado hoje sobre a Europa, querido e querida, que eles querem Cristo, até falam que em Cristo pode, que eles querem sim, mas eles não querem igreja. Olha que coisa terrível, porque como dizer, né, para Jesus que eu te quero, Jesus, mas eu não quero a tua igreja. A igreja é a menina dos olhos de Jesus. Então, eles não entendem que rejeitando a igreja, eles estão rejeitando ao próprio Jesus. Na Europa hoje, os índices de drogas, né, de uso de drogas, é uma coisa assim que atinge a população de uma forma muito pesada, muito complexa. E vocês têm visto, a gente tem visto nos noticiários, né?
tanto rumor de atentados acontecidos por causa do islamismo. Então Deus ativou no coração dos pastores: olha, nós temos que ir lá levar esse avivamento para a Europa. Essa semana eu estava conversando com a pastora Lisa e ela estava me dando um testemunho de que já tem alcançado o Afeganistão através da igreja da Suíça. Essa igreja que você colabora orando, né, colabora com o Projeto Europa, já tem tocado o Afeganistão, tem tocado a Moldávia. Quantos ouviram o testemunho sobre a Moldávia que o pastor Ralph deu? E tem tocado também a Romênia, porque um casal entendeu que a glória de Deus, que aqui estava muito confortável, estava muito bom o que estava acontecendo aqui, mas que a glória de Deus precisava tocar outros povos, outras pessoas que não tinham essa oportunidade. Né? Então, esse testemunho é tremendo. Deus tem feito esse mover no nosso ministério. Em alguns meses, o pastor Edmar, a pastora Marta, lá de Vila da Penha, estão se organizando para irem até a Argentina. Eles não vão ficar lá, eles irão lá com uma equipe para ministrar a Argentina, algumas cidades da Argentina. Nós temos o pastor Daniel e a pastora Eliés, da nossa igreja lá de Macapá, que estão mudando para a França, com o propósito de abrir um trabalho, uma obra, a igreja ali na França, né? Levar o evangelho, levar as boas novas, levar essa glória de Deus para a França. Lá também, eu estou dando essas notícias porque é bom a gente saber o que está acontecendo no nosso ministério, como Deus está se movimentando no nosso ministério. O pastor Luiz Antônio, da nossa igreja lá em Macapá, já enviou um casal de líderes para o Oiapoque, né, o extremo norte do Brasil. E do Oiapoque, esse casal vai abrir um trabalho, um grupo familiar, um núcleo lá na Guiana Francesa. Porque nós temos entendido que é tempo de manifestarmos a glória de Deus na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa cidade, Cabo Frio, mas nas nações também, amém? E se você essa noite não vai ainda, por enquanto, às nações, porque eu quero profetizar que muitos aqui irão às nações, essa é uma igreja missionária, mas se por enquanto você não vai às nações, vá à padaria, vá à escola, vá ao supermercado, vá ao trabalho, com essa palavra no teu coração. A glória de Deus está se manifestando na minha vida. Eu tenho a glória de Deus, eu tenho a cultura do céu, eu trago dentro de mim uma revelação do Cristo, né, que se revelou de uma forma diferente e especial para mim. E através da minha vida, onde eu passar, eu vou manifestar essa glória na vida das pessoas, amém? Que você faça disso o teu alvo nessa terra, de abençoar, de impactar, de que as pessoas olhem para você e vejam que há esperança, que há algo diferente nessa terra, amém? Vamos ficar de pé nessa hora. Eu queria fazer uma oração nesse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Senhor, nós vamos cear daqui a pouco. O pastor Roland vai estar aqui ministrando a Santa Ceia, e depois da Santa Ceia nós vamos orar. Nós vamos orar para que a glória de Deus se manifeste, se evidencie de formas diferentes na nossa vida. Quem crê nessa noite, tome posse do que eu estou falando aqui. A palavra de Deus, quando ela é liberada, ela é liberada com um propósito, com um objetivo, e ela não volta vazia. Fique atento, fique atenta, tome posse no teu coração. Eu sei que você deseja isso. Então, o teu coração vai declarando: eu quero mais da glória de Deus na minha vida. Nós daqui a pouco vamos orar por isso, por essa manifestação da intensidade da glória de Deus em nossas vidas.